tenho certeza que em algum momento da sua vida você já se pegou rotulando ou definindo uma pessoa com base no seu ponto de vista, nas suas experiências e principalmente no seu círculo social. Isso acontece porque vivemos cercados de pessoas diferentes de nós, mas quase sempre convivemos com pessoas parecidas. Temos nossa bolha de amigos que gostam das mesmas coisas, frequentam os mesmos lugares e têm crenças semelhantes. Isso faz com que o olhar se restrinja a um único comportamento. E o diferente, o fora do padrão, assusta algumas pessoas e desperta um lado preconceituoso, onde só é válido um único ponto de vista e comportamento, por exemplo. Nesse caso, surgem os famosos estereótipos e preconceitos. O Rafael Ferreira vai falar um pouco mais sobre esse tema com vocês. Uma característica comum do ser humano é o ato de rotular pessoas. Como recebemos muitas informações, de repente criar atalhos pode ajudar no dia a dia. Mas estabelecer determinadas características com base no comportamento, na aparência ou estilo de vida de alguém pode levar ao erro. Vamos imaginar que esta caixa aqui é o nosso cérebro. Dentro dele, temos várias caixinhas que são os estereótipos ligados a um grupo de pessoas, como, por exemplo, os roqueiros, os funkeiros, aos idosos, aos gays, as pessoas da periferia, seja relacionado às ações, à vestimenta, ao corte de cabelo. Quer um exemplo? Tente imaginar um grupo de pessoas que escutam rock. Agora, um grupo de pessoas que escutam funk. Percebeu como a sua mente tende a elaborar uma imagem fixa sobre estes grupos? Mas claro que você também deve conhecer pessoas apaixonadas por rock ou por funk que não têm essas características. Na psicologia, estes são os estereótipos, e nesta matéria vamos mostrar alguns deles, começando pelo etarismo. Aos 78 anos, Cora encontrou uma nova profissão, blogueira. Entre vídeos de humor, ensaios sensuais e tutoriais de maquiagem, já conquistou mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Apesar de tanto carinho, Cora também recebe comentários negativos pelo seu conteúdo. As pessoas, assim, achou que é da minha idade me expor do jeito que eu me expus. Não seria legal, sabe? Mas eu não importei, não. Pra mim, eu acho que eu sou eu e elas são elas, entendeu? Então, se eu gosto de fazer isso, eu vou fazer, não tem problema pra mim. Como uma pessoa da terceira idade deveria se comportar? Quais roupas deveria usar? Estes estereótipos estão ligados ao etarismo, o preconceito em decorrência da idade, geralmente voltado das pessoas mais jovens às mais idosas. Em janeiro de 2021, a escritora Cris Guerra abordou o tema em um vídeo que viralizou nas redes sociais, onde questionava uma produção do canal Porta dos Fundos. A gente vai envelhecer, ou a gente vai morrer antes, né? Qual que é a melhor opção? A gente precisa encarar os fatos que fazem parte da vida. Nós envelhecemos, nós morremos. Mas se a gente encara esse fato, a gente tem possibilidade de agir sobre ele. Cuidar melhor da nossa saúde, cuidar melhor dos nossos velhos e entender que a gente precisa fazer uma sociedade que seja receptiva, onde os velhos não sejam colocados num lugar para a gente não vê-los. A gente precisa incluir todo mundo e assim fazer um mundo que seja confortável para todo mundo. Porque as pessoas mais velhas, elas não são dispensáveis. Elas podem ser pessoas maravilhosas para conviver. A gente é que coloca elas numa caixinha como se elas não servissem mais, né? Me deparei com um vídeo do Porta dos Fundos que colocava uma mulher de 57 anos como alguém completamente sem discernimento, com uma senilidade muito grande. E havia um movimento contra esse vídeo, né? Para falar com o Porchat, e eu resolvi entrar nesse movimento. E eu fiquei muito tocada, porque eu estava com 50 anos e eu tinha acabado de fazer 50 anos e falei, gente, eu fiz 50 anos, mas eu não me tornei a pessoa que eu achava que era a pessoa de 50 anos. Eu continuo sendo jovem em vários aspectos, uma menina na maneira de ver as coisas da vida, né? E ranzinza também, como eu já fui ranzinza quando era mais jovem. Ou seja, eu achei que eu não tinha me transformado numa outra pessoa.
E achei importante falar sobre isso. E quando eu fiz esse vídeo, a repercussão do vídeo mostrou que essa dor estava no coração das pessoas há muito tempo, porque esse vídeo teve uma repercussão enorme. Através das redes sociais, este casal também ganhou visibilidade indo contra os estereótipos. Felipe e Ariadne chamam a atenção em seus vídeos por não seguirem o que se entende como comportamentos masculinos e femininos. A gente foge muito dos comportamentos impostos, né? Porque se for ver o nosso casal, o nosso relacionamento, ela é uma mulher mais alta do que eu, então já entramos em uma questão também. Ela não é nem afeminada e nem masculinizada, só que ela não é uma menina que usa salto, que se periqueta toda, que utiliza maquiagem o dia inteiro, né? Ela é desprendida desses padrões de beleza femininos também. E eu oscilo, né? Me visto como menino, mas às vezes passo um batom, coloco um brinco diferente. Passo uma base, um rímel, faço um truque de peruca. Às vezes ela sai do banheiro e eu tô montado. Então, a gente decidiu... É meio confuso. É meio confuso. A gente decidiu mostrar isso da forma que realmente é. Ao longo do relacionamento, o casal recebeu muitas críticas. Felipe é bissexual e Ariadne já foi questionada sobre a fidelidade do parceiro por conta da sua orientação sexual. Mas assim, eu sei o que eu vivo, eu sei o que eu passo, eu sei do meu relacionamento e eu não sou nenhuma trouxa, eu não sou carente, porque ele supre todas as minhas necessidades, sendo ele, sem colocar agora a caixinha, sendo ele, o Felipe, o Xuxa, que todo mundo teria que conhecer uma pessoa assim, entendeu? A socióloga Rosa Scachetti aponta que estes estereótipos são conceitos estruturais. Ela acrescenta que somos ensinados a nos adequar aos rótulos e dar continuidade à sua propagação. O problema é que pré-julgamentos podem gerar sérias consequências. A autofrustração, a autocobrança, se a gente for passar para o campo da psicologia aí já, né, é óbvio, né? Isso aí já vai ser óbvio. Agora, dentro do campo do próprio trabalho, né, se a trabalhadora chega e ela tem algumas demandas que saem do estereótipo, vamos dizer, ela chega um pouco atrasada porque teve que deixar o filho, que não teve creche para ela teve que deixar o filho na casa de um parente, né? Ou ela perdeu um ônibus e ela chega, aquilo não é um argumento aceito, né? Ela teria que ter se resolvido, vamos dizer assim, né? Do ponto de vista do patrão que aceita aquele estereótipo. No campo econômico, pessoas que moram em periferias carregam uma série de estereótipos voltados às questões financeiras. O grupo Quebrada Cult surgiu em abril deste ano e reúne estudantes, professores e pesquisadores de comunidades brasileiras para discutirem diversos assuntos, dentre eles o preconceito. Matheus, também conhecido como Titeu, faz parte do projeto. Estuda História na Universidade Federal da Bahia e fala sobre situações que viveu durante sua trajetória acadêmica. Eu estudava muito desde pequena, minha mãe sempre me botava para estudar bastante, eu tinha ótimas notas, tanto que eu consegui, no 6º ano, eu consegui uma bolsa no maior colégio que tem aqui na minha cidade. E aí, principalmente, tinha umas meninas que sentavam na frente, assim, que elas eram muito patricinhas, assim. E elas desenhavam mesmo, eu não acredito que você tirou essa nota aí. E até falaram, quando me perguntaram o que é que eu ia fazer, eu falei, vou fazer história, tá? Eu quero ser professor, eu quero ser pesquisador e tal. E aí começaram a tirar, tipo, a história, pobre não tem que fazer história. Começaram a dar várias ideias dessas assim. Eu acabei criando uma casca, assim, pra me proteger dessas coisas. Minha mãe sempre ficou falando pra eu não dar muita bola. E acabou que na minha caminhada na escola, isso acabou não me afetando muito em questão de estudos e tudo mais. Mas a gente sabe que vê outras realidades de pessoas que acabam sendo influenciadas por isso. Eu vi gente que também não tinha um padrão financeiro da escola, tendo que acabar saindo da escola porque não estava aguentando comentários, esse tipo de coisa, porque é uma realidade difícil, assim.
Entre possibilidades para uma mudança social, o jovem aponta para uma conscientização em conjunto para além das políticas públicas. O importante é ir pouco a pouco, é o trabalho de base, é você principalmente fazer com que os jovens da periferia, da rua, eles se sintam capazes, que uma coisa que é muito complicada é a cabeça dos jovens. Eu acredito muito no trabalho das pessoas se conscientizarem, e como tem muita questão dos cursinhos populares, eu acho que o trabalho de base é o mais importante, ir na rua mesmo, conversar com as pessoas, e não tem jeito, é um trabalho de formiguinha que vai começar hoje aqui e os frutos vai ser daqui a 15, 20, 30, 40 anos, mas se não começar, não dá frutos. Nesse mesmo sentido, a partir das cobranças que a sociedade faz, o Estado promover, primeiro, a partir de leis, né? Leis que possam ordenar que as instituições gerem formas afirmativas em alguns casos, né? Que reparam historicamente alguns preconceitos na nossa sociedade, que eduquem, né? Então tem vários exemplos de formas de educação que são transformadoras dos estereótipos, né, no nosso país. E eu acredito também que existem políticas públicas que são direcionadas já para os resultados dos estereótipos, né? Então, que vão tratar o problema quando ele já aconteceu. Hoje, a frequência com que debatemos o assunto rótulos e preconceitos, graças à internet, só aumenta. E com isso, chega a mais pessoas a importância de lutar contra qualquer tipo de estereótipo, como é o caso da Cris Guerra, que encontrou na internet a possibilidade de falar e lutar contra o etarismo, por exemplo. Além disso, a internet colocou como uma necessidade que o mercado também se posicionasse em relação a tabus ligados a rótulos e preconceitos. A reportagem é de Maíra Ribeiro. Com o avanço da tecnologia e da internet, o debate sobre rótulos está cada vez mais presente. As redes sociais e outras ferramentas digitais ampliaram o debate sobre padrões ao dar voz para pessoas com vivências diferentes dos estereótipos criados pela sociedade. Cris Guerra é influenciadora digital e compartilha seu dia a dia com mais de 100 mil seguidores. Aos 50 anos, ela acredita que cada pessoa vive sua maturidade de um jeito e afirma que não se encaixa nas características atribuídas a pessoas da faixa etária dela. Então, o que acontece, quando eu digo que as velhices são muitas, é que a gente tem a mania de achar que quando a gente se torna velho, a gente tem características comuns que nos tornam outras pessoas. E eu vou falar como experiência própria. Quando eu fiz 50 anos, eu olhei para mim e falei, mas peraí, eu tô fazendo 50 anos, eu continuo uma menina, eu tenho vários sentimentos de menina, eu tenho vários sonhos, vários planos, várias coisas, pensamentos ingênuos. Ela faz parte de uma grande parcela de criadores de conteúdo que quebram rótulos sociais ao colocar em pauta a diversidade. O tema cada vez mais comum favorece, de acordo com especialistas, transformações sociais graças ao maior acesso a informações e outras vivências. Uma das consequências apontadas é a quebra de estereótipos e preconceitos. Diferentemente de 20 anos atrás, hoje as pessoas elas podem se expressar por meio da câmera do seu celular, da câmera do seu laptop, e por aí vai. Então existe uma questão, sim, do rótulo, mas existe também uma questão de uma voz que é dada a muitas pessoas que antes não tinham. Eu gosto muito de usar o exemplo do TikTok, né? O TikTok é uma rede social que veio para ser acessível para todas as pessoas. A gente tem pessoas das mais diferentes etnias, orientação sexual, classe, credo, e todo mundo tem o seu lugar de fala, todo mundo tem a sua possibilidade de fala, mesmo que seja por um vídeo de 60 segundos. Esse processo de mudança já atrai a atenção do mercado. Por meio da publicidade, empresas se apresentam em favor da diversidade. Campanhas de TV ou de internet apresentam cada vez mais a pluralidade com todos os tipos de rostos, corpos, idades e gostos. Rodrigo é coordenador de marketing de uma agência e explica que, motivadas pelas lutas de diferentes causas, as empresas começaram a entender que a diversidade passou a ser primordial para o sucesso da marca. Eu olho para a sociedade, a gente viu um aumento de vozes que são classificadas como a margem da sociedade, ou marginalizadas, ou grupos minoritários. A gente tem visto nos meios de comunicação, nas plataformas, ou nas milhares de telas que hoje existem. Temos ouvido
vozes desses grupos serem amplificadas? Sim. Eu falo como cidadão e como consumidor de conteúdo. Então, a gente vê, de fato, não somente uma preocupação, uma atenção maior das empresas, dos gestores, dos teóricos de comunicação, de consumo, mas também é porque, na verdade, está reagindo a uma ação da sociedade. Apesar dos avanços conquistados, nem sempre a propaganda se alinha às ações dentro do mundo empresarial. O mercado ainda é repleto de tabus e preconceitos quando o assunto é contratação, principalmente em áreas vistas como tradicionais e que exigem maior formalidade. Luan Almeida é sócio de uma empresa que atua no mercado cambial. A estrutura da organização procura fugir dos padrões seguidos durante anos pelo mercado. 40% da equipe é composta por mulheres, algo incomum para o setor. Além disso, negros e idosos, que em boa parte dos casos não encontram oportunidades na área, também fazem parte do quadro de funcionários. Tornar um ambiente diverso é uma tarefa complicada quando aplicada no contexto social. Existem estruturas sociais que impedem ou dificultam determinados indivíduos a terem acesso a certos espaços, falando de mercado financeiro. Então, seja pela história de opressão a certos grupos ou por desenhos estruturais de contratação de certas organizações que acabam preenchendo algumas vagas de acordo com cor de pele, de acordo com formação acadêmica, de acordo com o local onde aquela pessoa reside. No meu ponto de vista, hoje isso é muito forte ainda no mercado financeiro e 100% forte no mercado cambial, especificamente falando. Se a gente for analisar empresas que atuam no mercado cambial, poucas ou quase nenhuma delas atuam com o tema diversidade, atuam com o tema inclusão. Ter uma equipe de funcionários que vai além de rótulos e preconceitos pode agregar valor à empresa. Organizações que contam com programas de diversidade percebem, entre outros benefícios, uma maior procura de clientes. É um tema super atual que você, ao praticar esse tema, você acaba tendo uma sinergia com o perfil de cliente, né? Clientes que também compram a causa, que defendem a causa, acabam querendo comprar algum produto, serviço de uma empresa que de fato aplica na prática a questão da diversidade. O ambiente dentro de uma empresa diversa e que vê seus colaboradores além dos rótulos impostos pela sociedade tende a ser mais saudável e transparente na avaliação de especialistas. Para o historiador e consultor empresarial Lincoln Firosmand, o bem-estar dos funcionários é fundamental para garantir a produtividade. A gente vê que ainda há um movimento dentro da sociedade do trabalho para entender que a diversidade ela é um assunto importante, que você tem hoje métricas que avaliam que times diversos, heterogêneos, são capazes de serem mais produtivos. Então a minha fala sempre foi no sentido de que a gente não deveria, e aí não é o meu lugar de fala, mas é só um posicionamento, que a gente não deveria se prender a esses rótulos e sim olhar para a essência da pessoa no que ela é enquanto profissional. O tema de hoje é amplo e traz aberturas para diversas pautas. É muito importante refletir e repensar nossas atitudes em relação às pessoas quando o assunto é estereótipo. O programa Cenários está chegando ao fim. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal e siga a TV Univap nas redes sociais que já tem mais. Tchau!